Jaraguá do Sul pela democracia. O passeio ao lado do Museu da Paz, centro da cidade, foi ornamentado com placas, faixas, cartazes e cruzes, em um protesto contra o governo Bolsonaro, contra o fascismo que nos espreita, o racismo que mata, em defesa da democracia e em respeito às milhares de mortes decorrentes da Covid-19 no país. Com máscaras, álcool gel e mantendo distância, os representantes da Intersindical dos Trabalhadores e do Fórum de Lutas fizeram um protesto silencioso contra a irresponsabilidade com que o governo Bolsonaro trata a crise sanitária que já ceifou a vida de mais de 500 mil de pessoas no mundo. Dirigentes sindicais e professores conversaram com nossa reportagem no dia do ato público. Luiz César Schoner, presidente do Sindicato dos Servidores, a importância simbólica de estarmos aqui hoje no Museu da Paz em defesa da democracia e contra o fascismo no país. Bom dia, Luiz. Bom dia, e também é simbólico por ser junto ao Museu da Paz, onde a gente pretende difundir as ideias da paz, da convivência humana, da não violência. Então é tudo isso, né? Contra o racismo, contra a violência geral, contra a pessoa humana. Então nós do sindicato, dos servidores, de todos os sindicatos, do Fórum de Lutas do Jaraguá do Sul, estamos na rua mostrando a nossa posição em favor do ser humano, da vida humana. E para que essa vida seja respeitada, mais respeitada, é preciso que a gente tenha democracia, que a gente não seja fascista, que a gente não seja racista, que a gente não seja contra as pessoas do modo que as pessoas são. E a gente chama a população, os servidores públicos, mesmo em pandemia, para que a gente consiga lutar contra esse estado de coisas que tem se agravado cada vez mais no nosso país e que essa convivência seja motivo de a gente conseguir sobreviver a esse mundo tão cruel. Então a gente repete que a questão é ser contra o fascismo, contra o racismo, contra a violência, por um mundo cada vez melhor, por um país cada vez melhor. Professor Luiz Eduardo Petri, professor de Geografia da Rede Pública Municipal de Ensino, um dos coordenadores, organizadores aí do grupo virtual Jaraguá do Sul pela democracia. Eduardo, a importância desse ato, respeitando o distanciamento social, que as entidades sindicais e do movimento social fizeram em Jaraguá do Sul no dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Eu acho um ato como esse, principalmente a gente não está desrespeitando a pandemia, principalmente porque não estamos aglomerando pessoas e estamos respeitando o distanciamento, usando máscaras e assim vai. E eu acho importante porque esse governo que estamos enfrentando, né, que está no Brasil atualmente, ele vem cometendo uma série de erros e a gente sabe que a nossa cidade votou em massa nesse atual governo, mas há pessoas aqui que não concordam com tudo, ou que não concordam com nada que esteja acontecendo. Então eu acho importante movimentos como esse, atos como esse, para as pessoas que entendem os problemas que a gente está enfrentando atual, saibam que não estão sozinhos nessa cidade, né? Tem com quem apoiar e tem momentos em que pode se manifestar, né? Como que você está vendo o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus? É só mais uma das vergonhas do governo Bolsonaro, né? A pandemia para o Brasil veio no pior momento possível, na pior gestão pública possível, porque o Bolsonaro, ele desde o começo menospreza a doença, chama de resfriadinho, de gripezinho. Ele acha que como ele foi atleta um dia, ele hoje não seria prejudicado em nada pela doença e ele dá muita atenção para a economia e pouco para a saúde, pouco para as vidas, né? Ele não é culpado pela pandemia e não é culpado por todas as mortes que a gente está tendo por ela, mas por uma boa parte sim, pelo desdém que ele tem por não tomar as atitudes necessárias para minimizar o problema. Eu boto na conta do senhor Bolsonaro pelo menos a metade das mortes que a gente tem. Se a gente tivesse tido uma atitude mais, pensando mais na saúde, uma preocupação maior com o SUS, que ele fala o tempo inteiro em privatizar e desmerece muitas vezes os profissionais da saúde, eu acredito que os danos que essa pandemia teria feito ao Brasil seria bem menor se o nosso executivo tivesse tido uma atitude de chefe de Estado e preocupado realmente com a população.
Bolsonaro está se cercando de militares para se manter no poder, tem uma série de ações contra ele no Supremo Tribunal Federal, a própria OAB pede o impeachment. Como que você vê assim o fato de estar hoje, ao invés de técnicos e pessoas que têm conhecimento na área, essas áreas como saúde e educação sendo ocupadas por militares? Outra falta de coerência dele, na campanha ele prometeu 15 ministérios, o que a gente tem hoje é 23, com a possibilidade de um 24º ainda, e a maioria desses ministros militares, alguns sem nem formação. No meio da pandemia, nós estamos com um ministro da saúde interino há mais de um mês, que nem formado em saúde não é médico, não é nada na área. Ele trabalhava para a pasta anteriormente com o Taish, mas não tem formação médica nenhuma. Entrou para favorecer as ideias do Bolsonaro, de cloroquina e tudo que o Bolsonaro defende que é errado para o combate à doença, entregando ministérios aí para genro de dono de emissora de televisão, se aliando ao Centrão, coisa que falava muito mal de governos anteriores e agora está se equilibrando, né? Tá trazendo o Centrão para próximo dele, a velha política que ele tanto falava mal, para poder se defender de um pedido de impeachment, né? De uma aprovação de impeachment. Então ele está cometendo vários erros políticos que na campanha, como a gente já imaginava, porque a campanha dele foi baseada em fake news e mentiras, né? Tudo que ele falou em campanha, ele aparentemente está fazendo tudo ao contrário. Conversamos com o companheiro Francisco Assis Rocha, que é coordenador do Sint regional em Jaraguá do Sul. Bom, Chico, a importância de nós ter feito esse ato, mesmo em meio à pandemia, com isolamento social, temos feito esse ato aqui no centro de Jaraguá do Sul. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia também aos ouvintes. A importância desse ato é marcar a nossa posição na cidade de Jaraguá do Sul. Nós sabemos que a cidade de Jaraguá do Sul é uma cidade que tem uma característica bastante conservadora, e aí quando você tem uma proposta de políticas mais na linha progressista, isso gera um certo desconforto em determinadas pessoas e faz com que outras consigam perceber que existe uma outra proposta de um outro tipo de política que pode ser implementado na cidade e, nesse caso, na defesa daqueles que não têm voz e não têm vez. Chico, como que você está vendo o comportamento do governo Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus? Nós temos uma posição muito clara, o Sint é em favor da vida, né, e em defesa dos trabalhadores, e o que a gente percebe no governo Bolsonaro é exatamente o contrário. Ele é um governo genocida. Eu, como professor de geografia, eu defendo que ele é um governo, ele tem um ideal e ideias malthusianas, ou seja, a intenção dele é eliminar de fato uma parcela da sociedade e criar o caos, porque a proposta do Bolsonaro é reinar a partir do caos. Professora Vera Lúcia Freitas, que é diretora do Sint estadual. Professora, a importância dessa manifestação hoje aqui no centro, na frente do Museu da Paz. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes do Informa Luta. O movimento é muito importante simplesmente já pelo seu ato democrático. Mas diante de todo o ato, a gente está fazendo uma luta por vários direitos que a gente vem perdendo e que nos últimos tempos, sendo atacado pelo governo federal e também, na sequência, pelo governo do estado e regional também. Eu quero dizer que o nosso movimento tem a presença dos trabalhadores de um modo geral, os sindicatos e a sociedade organizada nas mais diversas organizações, mulheres, estudantes, étnicos e de gênero. Quero falar que o movimento é democrático e pacífico. Queremos ocupar a praça, que é do povo, a gente está ocupando, para dar visibilidade e voz àqueles que nós representamos. E no sentido de lembrar que a democracia é do povo. Deixar claro que não compactuamos com as ações dos governos. Quando houver opressão, estaremos aqui brigando. Marcondes Frontório, companheiro dirigente dos sindicatos metalúrgicos de Jaraguá do Sul e região. Em plena pandemia, respeitando as normas de distanciamento social, nós estamos aqui hoje fazendo essa manifestação em favor da democracia, contra o fascismo. A importância disso, Marcondes, bom dia. Bom dia, Sérgio. É uma determinação da Central Única dos Trabalhadores e a gente está fazendo pequenos atos, não com aglomeração, mantendo o distanciamento social,
mas para mostrar para a sociedade o que vem acontecendo no país, né? A gente tem visto que o governo federal não tem atendido as necessidades da classe trabalhadora, vem retirando o direito cada vez mais e não está dando a mínima pela pandemia. Tanto é que nós não temos nem ministro da saúde, né? Nós estamos aqui com uma instalação com as cruzes que representam os óbitos já ocorridos pela pandemia. As pessoas vão criticar, falar, estão usando as cruzes e coisa. Eu me lembro que nós fizemos um ato na 470, nós tinha 200 e poucas cruzes durante a BR toda, e cada estante tinha várias cruzes que a gente tinha colocado, que ali representava a rodovia da morte, né? Até conseguir que o governo fizesse essa duplicação, né? E aqui também a gente está pressionando que o governo comece a pensar na questão da políticas públicas para a saúde, que coloque o ministro efetivo, que seja feito trabalhos de conscientização, que sejam feitas as barreiras sanitárias que isso precisa. Não adianta ter uma pessoa, às vezes, contaminada num posto de saúde, ir lá fechar o posto por um dia, fazer a tal da higienização, no outro dia retorna. Isso deveria ser a cidade toda, o tempo todo. As barreiras sanitárias são muito importantes. O vírus é transmitido de uma cidade para outra, de um estado para outro. E se a gente continuar nessa balada aí, com um número muito grande de infectados, em um único dia chegou a dar mais de 30 mil. É uma média, né, que o Brasil está tendo de número de infectados. Daqui a pouco a gente chega na meta que o Bolsonaro quer, 70%. Chegando a 70%, nós estamos falando aí de 150 milhões, né, de brasileiros que terão infectados. E nesse número, a gente chega a 7 milhões, mais ou menos, de pessoas que vão chegar ao óbito, que é mais ou menos 5% que hoje o Brasil tem de número de óbitos por infectados. Então essa instalação que nós estamos fazendo aqui é a primeira de uma série que nós pretendemos fazer em Jaraguá do Sul. O pessoal do Joinville também tem feito várias atividades. E é isso, Sérgio. Nós vamos continuar fazendo as atividades, precisar começar a colocar na população a consciência, precisa mudar. A mudança tem que ser daqui para frente. Conversando com Fernanda Rosá, que organizou aqui esse ato simbólico ao lado do Museu da Paz. A Fernanda é técnica administrativa no IFSC e também Campus Jaraguá e também dirigente do Sinasef. Fernanda, a importância desse ato simbólico, respeitando o distanciamento social, mas que a gente fez aqui na praça hoje. Bom dia. Bom dia. Bom, as manifestações estão sendo chamadas no Brasil inteiro por causa do desgoverno Bolsonaro, que está cada dia pior, cada dia um 7-1 diferente, né? A gente continua ainda sem aquele ministro da educação lá, general, que também já mentiu sobre a formação, disse que tinha mestrado ou doutorado e já foi comprovado que ele não passou, então ele não tem a titulação que diz que teve. A gente também está lutando pela democracia, né, de modo geral. Mas no IFSC, por exemplo, o Weintraub nomeou um interventor, em vez de nomear o reitor que foi eleito, escolhido por todos os servidores e alunos, né, na eleição que teve ano passado. Foi nomeado um candidato que perdeu e está com intervenção no IFSC todo. Ele não aceita, inclusive, decisões do órgão do CONSUP, que é o órgão máximo da instituição. Já teve reunião que o CONSUP decidiu uma coisa, no dia seguinte ele publicou uma portaria dizendo outra, né? Então, democracia é necessária em todos os níveis. O que é o CONSUP? Conselho Superior, né? É o órgão, a instância máxima no IFSC, né, para tomar as decisões. Como, por exemplo, decisão sobre se volta a aula ou não, ou como é que vai, né? Por exemplo, ele já estava querendo voltar à aula presencial dia 3 de agosto. Nesse contexto de pandemia que a gente está ainda crescendo o número de casos, não tem como voltar às aulas. Aqui no IFSC as aulas não chegaram nem a ser suspensas, está só em aula remota, mas a gente teve reuniões com as sessões do Brasil inteiro já. E os problemas é basicamente os mesmos em todo lugar. Muita gente, muitos alunos não conseguem ter acesso, não conseguem fazer atividades, ou porque não tem internet, ou porque não tem equipamento, ou porque não tem condições mesmo, tempo, tem que cuidar da família, trabalho, não tem condições psicológicas, né? Enfim, por N motivos, muitos alunos não têm como participar de atividade remota e estão ficando para trás. E o que a gente defende é que a gente não pode deixar ninguém para trás, nenhum aluno pode ficar para trás, né? Nos IEFs o lema, né, ensino de qualidade, público, gratuito para todos. E então isso não deveria estar acontecendo, né? A maioria dos IEFs
universidade suspendeu as aulas justamente por causa disso, porque muitos alunos não têm como fazer as atividades, não têm como participar, e o nosso reitor já está falando em voltar presencial.